Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo falando sobre os livros sapienciais, que do latim vem do grego de sabedoria, e dos livros poéticos, tá? E na verdade, esses livros eles se correlacionam, tá? Por quê? Sapiencial vem de sabedoria. Da onde que vem a real sabedoria? Vem de Deus. E o livro de Salmos são canções de adoração a Deus, da relação humano-divina, tá? Basicamente, metade deles escrito por Davi, pai de Salomão, e quem escreveu Provérbios e Eclesiastes, que são outros livros sapienciais. Salomão, o que Salomão pediu com 16 anos quando começou a reinar? Sabedoria. Então tá tudo relacionado. Aí você me fala, cara, mas e cânticos dos cânticos? Por que tá ali no meio? Aí eu vou falar uma passagem de Éfeso para vocês. Éfeso, capítulo 5, versículo 25. Porque, na verdade, Cântico dos Cânticos, se você for pegar o texto, ele fala sobre o amor de um homem com uma mulher. Só que Paulo instrui aos maridos a amarem as mulheres assim como Cristo amou a igreja, tá? E entregou-se a ela. Então, a relação humano-divina em salmos de adoração tem uma relação com o Cântico dos Cânticos. E olha que interessante também, quero falar para vocês, né? A fé de Jó, né? Que é um dos livros sapienciais, a intimidade que ele tinha com Deus, a centralização do diálogo dele com os amigos, na verdade, o demônio botando à prova Jó, que era um homem íntegro, né? Esse contexto. Aí você pega Provérbios, que é um livro sapiencial também, que são séries de textos curtos, que são textos sempre antagônicos, né? Tipo bem e mal, tipo, né? Tudo tem relação. Aí você pega Eclesiastes, por exemplo, que também Salomão, né, provável escritor, né, ele fala de uma vida vazia, sem propósito, sem Deus. Então, tudo se conecta. Olha que interessante. Só fazendo um resumo para vocês aqui, os livros poéticos, então, são salmos, tá? São 150 deles, dizendo que metade foi escrito por Salomão, 74, desculpa, Davi, o pai dele, 74, tá? Cântico dos Cânticos, o autor não é definido, mas os três livros sapienciais, tá? Jó, né? Provérbios e Eclesiastes, sendo que esses dois, Provérbios e Eclesiastes, foi escrito, né, por Salomão, o cara mais sábio que já passou na Terra, tá? E eu queria citar para vocês um capítulo de Jó, tá? Jó capítulo 8, versículo 20, que na verdade, na minha opinião, é a minha passagem preferida do livro de Jó. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece a mão dos ímpios, né, dos que fazem o mal, né? Então, toda a relação desses livros, então parece que está meio jogado ali no meio, aí você fala, pô, mas está meio jogado ali no meio, por exemplo. Cara, ele complementa, por exemplo, os livros proféticos que vêm logo depois ali. Os profetas que eles, na verdade, eles vêm para apontar para a população que está em pecado a importância de adorar a Deus, por exemplo, que faz conexão com isso aqui, né? Aí você pega os livros de antes, por exemplo, Reis, Crônicas, tudo que a população caía no pecado, enfim, que também converge para a adoração a Deus, converge para as pessoas enxergar que a gente tem que seguir a Deus, tem que tentar buscar Deus para buscar a sabedoria, para andar no caminho certo. Então, assim, tudo se conecta nesses livros. E tem uma coisa interessante que eu anotei para falar para vocês aqui, as naturezas dos livros sapienciais, do livro de sabedoria, né? São 5 características. Ó, incentiva as pessoas, né, a pensarem sobre a vida e como devem viver. Primeira característica. Segunda característica, mostra que a verdadeira sabedoria vem de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, tá? Aí eu vou falar para vocês aqui, importante também, a crença que Deus criou o universo, tá? Universo coerente e significativo é a base dos livros sapienciais. Aí eu vou citar para vocês aqui, ó, que eu falei, apesar
de Salmo não ser um livro sapiencial no contexto total, ele tem partes de sabedoria, que é Salmo 104, versículo 24. Quantas são as tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Então, todos os livros têm conexão. E a terceira que eu falo para vocês, característica do livro de sabedoria, é a abrangência, a sabedoria abrangendo todas as áreas da vida, tá? Aí tem na quarta característica, que seria a sabedoria e a ética. Aí eu vou citar Provérbios para vocês, Provérbios número 1, versículo 3, sobre sempre fazer o que é justo, que se conecta com Jó, que eu falei para vocês agora, Jó capítulo 8, versículo 20, que Deus não rejeita os íntegros e rejeita as pessoas pecadoras. E por último, a relação, né, da quinta conexão de sabedoria com a criação, que enquanto a sabedoria produz a vida, né, a loucura produz a morte. Provérbios 1, Provérbios de 1 a 9. Cara, olha que interessante, né, a profundidade disso aqui que eu queria falar para vocês. Outra coisa que eu queria falar para vocês também aqui, ó, né, sobre todos os livros que eu já venho falando, que todos os livros têm que ser examinados juntos, né, porque eles se complementam de perspectivas diferentes, um abrange o outro, de contextos de problemas da vida também, que apesar de ser escrito naquela época, a gente tem que aprender e ter aquela capacidade de trazer para o tempo de hoje isso, né, para o tempo atual, para a gente ser edificado, né. Provérbios enaltece a vida justa também, para desfrutar do favor de Deus. Entendeu? Como é que, então, a gente consegue olhar para isso aqui e entender o porquê que esses livros estão ali no meio, porquê que o livro de Jó está ali no meio, que o livro de Jó é um exemplo de um homem íntegro e justo que, apesar de ter passado por todos os problemas, no final ele foi recompensado e ganhou o dobro, né? Olha que lindo isso aqui. E Provérbios transmite também a ideia que Deus abençoa sempre os íntegros, como eu falei também, né? Que eu citei ali, Jó capítulo 8, versículo 20, tá? Pessoal, eu queria também ler um texto para vocês aqui também, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu coloco para vocês aqui. Salmo e saltério quer dizer a mesma coisa, né? Quer ver aqui, ó, colocados lado a lado, saltério ou salmo e cântico dos cânticos são lembretes vívidos do significado do relacionamento para a existência humana, como eu falei para vocês. Apesar de cântico dos cânticos ser uma relação homem e mulher, isso se conecta, né? E entra no contexto também de o homem como papel do sacerdote da casa para edificar o seu lar e colocar o seu lar na rocha, citando o evangelho também. Uma das coisas que deve fazer é amar sua esposa. Aí citando Gênesis, né? Gênesis, quando o homem faz a mulher através da costela do homem, quer dizer que a mulher tem que estar ao lado do homem, não acima ou abaixo. Então, vocês conseguem entender por que Cântico dos Cânticos está aqui? Então, eu queria que vocês lessem esses livros agora de uma maneira diferente, olhassem com um carinho diferente. Toda a Bíblia se conecta, entender toda a importância da Bíblia. E eu vou falar mais para vocês. Meu próximo vídeo vai ser o livro de Jó, que é um dos meus, se não é meu preferido, é um dos mais preferidos. E Jó provavelmente diz que foi escrito, né? Não tem nada comprovado ali na época do livro de Gênesis ou até antes dos... ali na época de Isaías, tanto de Abraão, de Isaac e Jacó, ou especulações. Não tem nada muito dizendo quando que Jó foi escrito, quando que Jó viveu, né? Mas Jó é um exemplo de fé também. Então, eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por ficar esse tempo aqui comigo aqui. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre Jó.